Olá, galera. Essa aula é a primeira aula explicando os descritores do Saeb. Nessa aula eu vou explicar para vocês as habilidades que vocês deverão desenvolver no estudo desse descritor. E o descritor que eu vou explicar nessa aula é o descritor 1, que é identificar a localização e movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. A primeira coisa que você deve desenvolver no estudo desse descritor é saber se orientar com os pontos cardeais, que são os principais pontos de orientação, né? Que é o leste, o oeste, o norte e o sul. Para você saber onde está localizado esses pontos no seu cotidiano, você vai ter que se posicionar da seguinte forma. Observando essa imagem aqui, ó, você vai posicionar o seu braço direito para o lado que o sol nasce, que vai ser o leste, e o seu braço esquerdo vai estar posicionado para o lado que o sol se põe, vai estar o ponto oeste. Na sua frente vai estar localizado o norte e atrás vai estar localizado o sul. Então, para você saber se orientar no cotidiano, onde que está localizado aí os pontos principais de orientação, que são os pontos cardeais, né, que chamamos. O leste vai estar do lado direito do braço, o oeste do lado esquerdo, na sua frente o norte e atrás o sul. Essa orientação serve para você saber a sua orientação no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Mas quando você for resolver questões abordando esse descritor, a sua orientação na folha de papel, né, no seu livro, na tela do celular ou no computador, você vai ter que entender o seguinte, ó, sempre na parte de cima vai estar localizado, a parte de cima da folha, localizado o norte, na parte de baixo da folha, o sul, do lado direito da folha, o leste, e do lado esquerdo, o oeste. Então, se você for se localizar com relação a esses pontos na folha de papel, vai ficar desse jeito, ó, na parte de cima, o norte, na parte de baixo, o sul, do lado direito, o leste, do lado esquerdo, o oeste. Conhecendo essa orientação, né, vai facilitar e muito a resolução de problemas envolvendo esse descritor. Vamos resolver dois problemas aqui para você ver como que essa estratégia vai ser útil, né? Aqui nessa figura até aparece aqui essa orientação, né, para lhe ajudar, ó, dizendo que o norte é essa parte de cima, o sul é aqui na parte de baixo, o leste aqui na direita e o oeste na esquerda. O problema nos fala assim, ó, observe abaixo a representação de parte do mapa de uma cidade planejada. Mário saiu da praça central e, orientando-se por esse mapa, caminhou 4 quadras na direção oeste e depois 2 quadras na direção norte, diante do exposto acima, aonde Mário parou. A primeira coisa que você deve fazer aqui é identificar onde que o Mário estava. Aqui no problema fala que ele estava na Praça Central. Olhando para a imagem, a Praça Central está aqui. Logo, ele está localizado nessa posição. Aí ele vai caminhar 4 quadras na direção oeste. O oeste está para cá, ó. Então, ele vai deslocar 1 quadra, 2, 3 e 4. Então, ele vai parar bem aqui, ó. Aí, depois, ele vai se deslocar 2 quadras na direção norte. O norte está na parte de cima. Então, ele vai deslocar 2 quadras aqui subindo, ó. Então, após realizar esse deslocamento, ele vai parar de frente à escola, que é ao lado dessa escola. Então, aonde o Mário parou? Na escola, ok? Então, é desse jeito que devemos proceder para resolver questões abordando essa habilidade. Vamos fazer mais uma questão aqui nesse mesmo estilo. O problema fala assim, ó.
figura abaixo representa o mapa de um bairro em que cada quadrado representa um quarteirão, cuja distância entre duas esquinas é de 100 metros. Uma pessoa saiu da esquina indicada pelo ponto P e percorreu o seguinte percurso. Primeiro, ele caminhou 300 metros na direção sul, depois caminhou 200 metros na direção leste e, finalmente, caminhou mais 100 metros na direção sul. Ao final desse percurso, essa pessoa chegou na esquina indicada pela letra. Então, vamos identificar onde ele estava. Ele estava aqui no P, né? Depois ele deslocou 300 metros na direção sul, então ele vai descer aqui 300 metros. Lembrando que cada espaçozinho desse aqui é 100 metros, né? Que fala que cada quarteirão corresponde a 100 metros. Então, esse espaço aqui é 100, então mais 100, mais 100. Então, percorrendo 300 metros na direção sul, ele vai ficar neste ponto aqui, pessoal. Esse ponto. Depois ele vai se deslocar, né? 200 metros na direção leste. O leste está desse lado, ó, como você pode observar, para a direita aqui. Então, vai deslocar 200 metros. 100, mais 100, 200, né? Agora ele vai deslocar 100 metros na direção sul. Então, ele vai descer aqui, ó, 100 metros e vai parar aqui. Logo, ele vai parar no ponto Q. Dessa forma, a alternativa correta, o item A. Outra habilidade que você tem que desenvolver no estudo desse descritor é saber a orientação no deslocamento na folha, né, ou então na tela, para onde que fica a sua direita e para onde que fica a sua esquerda. Nesse caso, vai depender do sentido do movimento. Então, se você vai se movimentar do oeste para o leste, a sua esquerda vai estar aqui do lado de cima e a sua direita vai estar do lado de baixo. Vai ficar desse jeito a sua orientação. Se você está de frente para o leste, vai se deslocar do oeste para o leste, então a sua orientação esquerda-direita é essa daqui, ó. Já se você for do leste para o oeste, o sentido do leste para o oeste, a orientação aqui de esquerda e direita vai ser o contrário. O direito vai ficar na parte de cima e o esquerdo na parte de baixo. Se o movimento, né, o sentido do movimento for do sul para o norte, a sua esquerda fica desse lado e a sua direita para esse lado. Vai ficar assim a orientação. Já se o deslocamento for do norte para o sul, aí é o contrário. O direito fica desse lado e o esquerdo desse lado. Vai ficar assim. Se o movimento for, né, no sentido aqui inclinado em relação à folha, né, ou à tela, desse jeito, por exemplo, o direito fica desse lado, né? Se você for deslocar aqui desse lado para esse outro aqui, né, de cima para baixo, o direito vai ser aqui e o seu lado esquerdo vai ser esse. Se for o contrário, você for subindo aqui de uma forma inclinada, né, o esquerdo fica desse lado e o direito desse lado. Você vai deslocar daqui para cá. Se você for deslocar desse jeito aqui, ó, você parte daqui, subindo para esse ladinho aqui inclinado, ó, lado direito desse lado esquerdo desse lado. Por contrário, você for deslocar daqui para baixo aqui, então a sua direita vai ficar desse lado e a sua esquerda fica desse ladinho aqui e o direito desse ladinho, o contrário desse, né? Então, essa orientação aqui vai ser muito útil quando você for solucionar alguns problemas. Vamos fazer alguns exemplos para você ver como vai ajudar esse conhecimento. Que o problema 3 fala assim, ó, Maria está olhando pela janela, o que ela vê à direita da estrada. Então, está aqui a Maria e está aqui a janela. Você observa que tem uma estrada aqui. O lado esquerdo em que a Maria está observando vai ser esse lado aqui da estrada, né? Esse lado vai ser o lado esquerdo e esse lado vai ser o lado direito, onde tem esse cachorrinho e esta casa. Logo, o que ela vê
À direita da estrada vai ser a casa e o cachorro, ou o cachorro e a casa. Observando as alternativas, a alternativa correta vai ser o item A, um cachorro e uma casa. Vamos fazer mais um exemplo abordando essa habilidade. O problema 4, ele fala assim, ó, observe a imagem que apresenta a escalação dos times do quinto ano A e B. De acordo com o ponto de vista do goleiro do time B, o jogador de camisa número 5 do seu time está posicionado, aí tem as alternativas, na lateral direita do campo, na lateral esquerda do campo, perto do goleiro do time A, na frente do jogador de camisa 9. Então, primeiro vamos observar a legenda aqui. Fala que o time que tem um uniforme de cor amarela é o time B. Ó. Então vamos analisar aqui o goleiro que está com o uniforme de cor amarela. Vai ser esse goleiro aqui. Ó. Aí o camisa 5 do seu time, que é o de uniforme de cor amarela, está aqui. Então, ele está do lado direito do goleiro, está do lado esquerdo ou está na frente do goleiro? Ora, você percebe na frente do jogador de camisa número 9? Não, ele está aqui do lado direito do goleiro. Aqui é o lado direito do goleiro e aqui é o lado esquerdo. Então, esse camisa 5, ele está na lateral direita do campo. Alternativa correta, o item A. Vamos fazer mais uma questão abordando essa habilidade. Quinto problema. Juca desenhou a planta da casa onde mora. Ela tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Observe essa planta. Ao entrar em sua casa pela porta da sala e virar à direita, Juca está indo em direção A. Então, aqui está a porta que fica na sala. Ele vai entrar e vai virar à direita. Então, se ele seguir aqui e virar à direita, ele vai estar indo para o quarto 2. Então, a resposta vai ser em direção ao quarto 2. Mais uma questão. Problema 6. Observe na figura abaixo o caminho percorrido por Tiago. Ele saiu do ponto A e chegou no ponto B. Então, ele partiu aqui do ponto A e chegou no ponto B. Aí vamos analisar aqui as afirmações. Como ele fez para chegar ao ponto B? A alternativa A fala assim, ó, ele avançou 6 casinhas dessa daqui, depois girou para a esquerda, avançando 4 casinhas. Vamos observar quantas casinhas ele vai deslocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a alternativa A, falsa, que fala que ele deslocou 6 casas, né? Na verdade, só foram 5. Então, a alternativa A, falsa. Vamos para a alternativa B. Ele avançou 5 casinhas aqui. Verdade. Ele girou para a direita e avançou 3 casas. Então, vamos aqui. Ó. Se ele segue do sentido oeste para o leste, a sua esquerda está aqui acima. Esquerda aqui acima. Sua direita está aqui na parte de baixo. Direita. Então, ele girou para a direita ou para a esquerda? Foi para a direita, ó. Ele dobrou aqui. Então, ele se deslocou aqui, virou para a direita. E quantas casas ele deslocou até chegar no B? 1, 2, 3. Exatamente o que fala no item B. Primeiro, ele deslocou 5 casas, né? Avançou 5 casas. Depois, ele girou para a direita e avançou mais 3 casas. Então, a alternativa correta, o item B. Não precisa nem analisar mais os outros itens, já que o item B vai ser a resposta desse problema. Outra coisa que você tem que saber com relação a esse descritor é saber o que são coisas paralelas e o que são coisas concorrentes. Eu utilizei retas aqui para facilitar o entendimento, né? Então, retas paralelas são retas que passam uma ao lado da outra e não possuem um ponto em comum. Ou seja, elas não vão
se cruzarem. Então, aqui eu tenho um par de retas paralelas, essas duas retas aqui são paralelas, essas duas aqui também são paralelas, né? E essas duas que estão em pezinho aqui também são paralelas, pois elas não possuem ponto em comum, jamais elas vão se encontrar. Já as retas concorrentes são retas que possuem um ponto em comum. Em algum momento elas vão se cruzar, elas vão se encontrar e vai ter um ponto de interseção entre elas. Elas vão se encontrar. Aqui é o ponto de encontro. E quando ela se encontrar e formar ângulo de 90 graus aqui no encontro entre as duas retas, dizemos que essas retas são concorrentes e perpendiculares. Então, ela recebe um nome especial, né? São retas perpendiculares. Estão formando um ângulo aí de 90 graus, formando um cantinho, né? Formam uma cruz. Então, quando isso acontecer, dizemos que as retas são perpendiculares. Vamos fazer uma questão abordando esse conhecimento. Olha aqui. O problema 7 fala assim, ó, a figura a seguir representa um trecho do mapa de um bairro. Se a praça central tem a forma de um retângulo, qual a rua é paralela à rua T? A pergunta é assim, ó, qual rua é paralela à rua T e quais ruas são perpendiculares à rua T? Primeiro vamos identificar qual a rua que é paralela à rua T. Você percebe que a rua que é paralela à rua T vai ser a rua S, pois elas não vão se encontrar, elas não se cruzam. Uma passa aqui e a outra vai passar aqui. Mesma forma, aqui passa aqui embaixo, aqui vai aqui. Elas nunca vão se encontrar. Então, a rua paralela à rua T, vai ser a rua S. Agora vamos identificar as ruas perpendiculares à rua T. Perpendicular à rua T. Então, vai ser a rua R, pois elas vão se encontrar e vai formar ângulo aqui de 90 graus, né? Pois está formando um cantinho aqui, ó. Você percebe que forma um cantinho. Então, vai ser a rua R e a rua P. Pois essa rua aqui também essas duas vão se encontrar e também formam um cantinho com a rua T. Ó. Então, a rua S é paralela a T e a rua R e P são perpendiculares à rua T. Outra habilidade que você deve ter no estudo, deve desenvolver no estudo desse descritor é com relação à orientação de movimento circular, onde o movimento pode ser horário ou anti-horário. Quando é que ele vai ser horário? Quando o movimento obedece, né, a mesmo percurso realizado pelo ponteiro do relógio. Então, o ponteiro do relógio ele se movimenta nesse sentido aqui, ó. Então, esse movimento aqui nós chamamos de movimento horário. E o movimento que é oposto ao movimento do relógio, que é esse daqui, né? Nós chamamos de movimento anti-horário. Então, isso daqui também é necessário que você entenda para resolver alguns problemas abordando esse descritor. Vamos fazer um problema aqui para você ver como que isso pode ser útil. Problema 8 fala assim, ó. O medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por relógio de luz, é constituído de 4 pequenos relógios, cujo sentido de rotação estão indicados conforme a figura aqui. Abaixo, o comando da questão. A medida é expressa em kWh. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em kWh na margem é... Então, nessa imagem aqui, está faltando um i aqui. Imagem é... Então, vamos analisar. Primeiro, da unidade aqui. Ó.
Vamos observar aqui o sentido do movimento, que é o sentido horário, né? Ele está movimentando assim, então o ponteiro passou pelo 4. Dessa forma, como ele já passou pelo 4, o algarismo representado nesse primeiro relógio é o número 4. Então, das dezenas aqui, ó, o movimento é no sentido anti-horário. Então, o número que ele passou aqui, ó, ele está movimentando assim. Então, ele passou do número 1. Então, esse relógio está marcando 1. Já esse outro é no sentido horário. Então, se ele se movimentou assim, ele ultrapassou o número 6. E, por último, o movimento no sentido anti-horário, ele vai ultrapassar o número 2. Então, esse relógio está marcando o número 2. Dessa forma, o número obtido nessa leitura vai ser 2.614. Outra coisa que você deve saber também, para resolver os problemas envolvendo esse descritor, é saber onde está localizado a centralidade e proximidade de coisas, né? Saber se orientar com relação à centralidade e proximidade de coisas. Vamos fazer um problema aqui, já foi contemplado na avaliação do SAEB, na provinha Brasil, né? E fala assim, ó, esse problema. A figura abaixo mostra um teatro onde as cadeiras da plateia são numeradas de 1 a 25. Você observa a imagem e ele diz assim, ó, Mara recebeu um ingresso de presente que dizia o seguinte: sua cadeira está localizada exatamente no centro da plateia. Qual é a cadeira de Mara? Ora, no centro da plateia está localizado o número 13. Você observa que tem 2 cadeiras acima do 13, 2 cadeiras abaixo do 13, 2 cadeiras do lado direito do 13 e 2 cadeiras do lado esquerdo. Então, realmente, o 13 está bem no meio da plateia. Dessa forma, a alternativa correta, o item B. Agora vamos aqui uma questão falando de proximidade. Fala assim, ó, Ana fez o desenho de algumas ruas de seu bairro próxima à sua casa. Localizou sua casa e marcou com o seu nome. Localizou também a casa de 4 amigas e marcou-as com o nome de cada uma. Veja abaixo o que ela fez. Aqui tem um desenho que ela fez, né? A casa que fica mais próxima à casa de Ana é a casa de sua amiga. Observando o desenho, nós percebemos que a casa mais próxima vai ser a casa de Maria, né? Que você percebe aqui que o deslocamento vai ser daqui para cá. Então, fica mais próximo da casa da Maria, de Ana, vai ser a casa de Maria. Então, com relação à proximidade, Maria seria a resposta. Alternativa D. Outra coisa que você deve saber é com relação a coisas verticais e coisas horizontais, né? O horizontal vai estar em pezinho, né? E o vertical vai estar deitado, perdão. O vertical vai estar em pé aqui, né? E o horizontal vai estar deitado. Então, essa é a orientação com relação à vertical e à horizontal. Isso daqui vai ajudar no entendimento de alguns problemas, né? Então, aqui observando ó, essa imagem aqui, você percebe que os números estão dispostos na vertical e essas letras estão dispostas aqui na horizontal. Vamos ler para entender esse problema aqui. A figura seguinte nos mostra uma parte de uma cidade e um sistema de referência indicado por letras e números. Vamos combinar que a letra deve ser o primeiro elemento do par e o número deve ser o segundo elemento. Observando o quadro, qual é a localização do menino andando de bicicleta? Primeiro vamos localizar a imagem do menino nessa figura. Você percebe que o menino está aqui, ó, o menino andando de bicicleta. Ele fala que primeiro você tem que localizar a letra. Então você vai na horizontal e vê qual letra está posicionada na coluna em que está localizada a bicicleta. Você percebe que é a letra G. Agora você vai na vertical e vai observar qual o número que está posicionado na linha que está localizado a bicicleta. E você percebe que é o número 7.
Dessa forma, o par que vai indicar a orientação ou a localização aí do menino vai ser o G7. Vamos para mais um problema abordando essa habilidade. Observe o parque de diversão representado abaixo. Assinale a alternativa que mostra a localização do carrossel. Primeiro, vamos visualizar aqui, verificar que o carrossel está localizado aqui. E observando os itens, você percebe que primeiro você tem que localizar a letra. Então, você vem na vertical e percebe que a letra que está na linha em que está localizado o carrossel é a letra P. Agora você vai na horizontal e observar o número que está localizado na coluna que está localizado o carrossel. Você percebe que é o número 2. Assim, a coordenada, o par ordenado vai ser P2, alternativa D, a resposta. E para finalizar, vamos fazer uma questão aqui do Enem abordando esse descritor. Do Enem de 2017. O menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com pontos numerados, que representa 5 locais de interesse, entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções. A partir do ponto em que você se encontra, representado pela letra X, ande para oeste, então ele vai estar no X, vai andar para oeste, virar à direita na primeira rua que encontrar e siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. A padaria estará logo a seguir. A padaria está representada pelo ponto numerado com. Vamos ver aqui, ele está localizado no X, vai deslocar para o oeste. Então, ele vai deslocar para cá. E, em seguida, ele vai virar à direita na primeira rua. Então, se ele vai virar à direita, aqui está a sua direita, aqui está a sua esquerda. Ele está andando do leste para o oeste, aqui à direita, então ele vai se deslocar para a direita, nesse sentido aqui. Depois, ele vai virar para a esquerda. Então, aqui está a direita dele, aqui está a esquerda. Se ele vai deslocar para a esquerda, ele vai deslocar para cá. Dessa forma, ele vai parar no número 1. A padaria está localizada no número 1. E aqui finalizamos a nossa primeira aula abordando aqui os descritores do SAEB, o descritor 1. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, galera!